Que a graça bendita do nosso Senhor Jesus seja contigo, meu irmão, neste 1º de outubro, nesta quinta-feira, onde nós estamos prontos para mais um devocional. Ontem nós anunciamos aqui que fazemos também o envio de links do YouTube para você e também enviamos às pessoas a versão do devocional em áudio. Para isto, nos adicione aí no seu WhatsApp ou no seu Telegram, no número 18, é o nosso DDD aqui 018, número 98158-5935, DDD 018, 98158-5935. Você pode aí então pedir aí através desse número que você será adicionado a uma lista e receberá os devocionais aí na sua casa todos os dias de manhã. Também, se você tem gostado desses devocionais, quer procurar uma igreja aí próxima a você, entre em contato conosco. Vamos dirigir você aí a um pastor aí próximo para que você possa ter os cultos, para que você possa se alimentar ainda mais da palavra de Deus. Amém? Temos ministros aqui em toda a região onde estamos e em todo o país, várias e várias cidades, estados, onde esta mensagem é pregada e você pode ser aí beneficiado através desse trabalho, através dessa indicação também. Vamos para o devocional de hoje, 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 ao 36. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo leão como urso, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olhe, você note que coragem tinha este homem chamado Davi. E você pode ir também tirando por base desta escritura que lemos, que você não pode afrontar a Deus e achar que isso simplesmente ficará aí ao acaso. Nós temos dito que os cristãos não estão aqui para batalhar fisicamente, corporalmente uns com os outros. Não estamos aqui para agredir uns aos outros, mas há um soberano que cuida de cada um desses assuntos. Deus vê cada uma dessas pessoas que hoje, pelas redes sociais, que hoje por programas de televisão, por novelas, por filmes, mesmo que de uma forma ali lúdica, mesmo que de uma forma ali fictícia, mas que zombam do seu nome, isto não ficará, não passará desapercebido por Deus. Isso é perigoso. Não brinque com as coisas que são de Deus, e não faça isso também com aqueles que pregam a palavra, que vivem a palavra, que anunciam a palavra, que de alguma maneira contribuem para o andamento da palavra. Uma coisa que eu sempre tenho dito, não ouse tocar em um filho de Deus. Ele pode estar vivendo seu momento difícil, pode ter caído em contradição, em problemas, mas ainda assim, tome cuidado ao mencioná-lo, tome cuidado ao falar sobre este homem. Muito bem, nós vamos para a mensagem hoje, Deus chamado homem. Ele pregou esta mensagem no dia 5 de outubro de 1958. Nesta mensagem, o irmão Branham nos diz, Davi era um caçador e um pastor, e nos Salmos ele escreveu a respeito dos verdes pastos e das águas tranquilas, porque ali ele estava sozinho. Ele não estava contaminado com as coisas do mundo. Deus tem que ter um homem afastado das coisas do mundo. Então, tê-lo em quietude, para que ele possa ouvir a Deus. Olha, se ele ouve demais este murmúriozinho do mundo, envolvendo política, envolvendo situações terrenas aqui, e ele se envolve demais nisso, em negócios aqui nesta terra, você vai ver que logo ele não conseguirá ouvir o que Deus tem para ele.
Então isso é uma época perigosa agora que estamos entrando, uma época de políticas, né? Uma época em que vários púlpitos têm se tornado palanque eleitoral nestas épocas, e é perigoso isso, olhar para e dar vozes a essa classe de pessoas políticas e esquecer da voz que é a voz celestial. A igreja é um lugar de contato com Deus, é um lugar onde você busca a Deus. Ele não é um lugar de piadas, não é um lugar de políticas, e nenhum dos seus filhos deveria estar envolvido nisso. Essa é a verdade. Mas nós vemos assim que é necessário que haja, então, um cuidado, um zelo para que nós possamos ainda manter-nos em quietude em relação às coisas do mundo, sabe? Não é ser um estranho, não é ser, melhor dizendo, alguém isolado totalmente, que não saiba de nada, que não esteja ligado a nada, não é isso. Mas manere, cuidado, tenha moderação, como diz a Bíblia, com aquilo que você está ouvindo, para que a voz do Senhor continue em evidência aí na sua vida. Então ele diz, olha, Deus tem que ter um homem afastado das coisas do mundo, então tê-lo em quietude para que ele possa ouvir a Deus, aquela voz calma e suave. Então, uma vez em contato com Deus, aí ele se torna corajoso. Ou enquanto ele não tem esse contato com Deus, ele pode querer vencer no grito, ele pode querer fazer uma postura, mas que quando é confrontado, então aquilo desmonta, aquilo não tem base, e isso é perigoso. É bom estar com Deus. A hora que Deus te servar, você vá sabendo que dali virá vitórias, dali haverá uma consequência positiva para você. Mas observe bem isto, ele dizendo assim, olha, notem que ele não se importava com o que alguém dissesse. Ele estava na presença de Deus, ele conhecia Deus no poder da sua ressurreição. E um dia Deus permitiu, note bem isso, Deus permitiu que um urso viesse e pegasse uma de suas ovelhas, e Davi apenas saiu atrás daquele urso. Não há dúvidas de que ele orou a Deus, porque um pouco mais tarde ele confessou tê-lo feito. E ele orou e pediu a Deus, ele era um zelador daquelas ovelhas, tinha uma responsabilidade, foi chamado para aquilo, ele era o zelador daquelas ovelhas e não podia perder aquela ovelha, deveria salvá-la a qualquer preço. Ele passou a mão naquela pequena funda e foi atrás daquele urso e o matou. Ele devia salvar aquela ovelha. Estão vendo para o que Deus o havia treinado? Para o que Deus o estava treinando, né, melhor dizendo? Deus o estava preparando. Colocou primeiramente esse desafio do urso e disse, deixe-me ver como ele reagirá. Isso é gostoso demais de pensarmos nisso, e também nos traz uma enorme responsabilidade sobre como estamos agindo mediante os testes que Deus está dando para você. Como é que você está agindo quando os ursos chegam aí para você? Quando os problemas surgem aí para você? Como é que você está reagindo? Com difamações? Como é que você está agindo com motins, com briguinhas, com ciúmes, com invejas? Sabe, é hora de sermos corajosos, de colocar Deus na frente, de chamá-lo em uma oração, de ficarmos quietos e dizer, Deus, fale comigo, Senhor. Eu, como ser humano, eu não sei para onde ir, o meu coração indica para um lado, minha mente para o outro, eu estou tão confuso, Senhor, fale comigo. Seja corajoso para isso, para buscar a Deus. Seja corajoso para respeitar os filhos de Deus. Ele disse assim, olhe, ele devia salvar aquela ovelha. Estão vendo para o que Deus o estava treinando? Deus quer os seus pastores para salvar as ovelhas. Salvar as ovelhas, independente do que ele tenha que ser chamado e pelo que tenha que passar. Vai ser zombado, criticado, rejeitado, mas ele foi chamado para salvar aquela ovelha.
Aleluia. Ele diz: salve aquelas ovelhas. Então ele viu que Davi deu sobre aquele urso de uma maneira destemida. Ou ele sabia a posição dele como um salvador de ovelhas. Ele sabia que aquelas ovelhas estavam sob sua responsabilidade. E eu quero convidar você que nos ouve nesta hora a conhecer também homens assim em toda a região, em todo o país. Homens destemidos, homens também que têm ido ao encontro destas ovelhas. Quando o diabo as amedronta, quando o diabo as afugenta, eles vão lá. Eles têm lutado por essas ovelhas. Não fique aí sofrendo. Você que é uma ovelha do campo do Senhor Jesus, não fique aí sofrendo. Clame pelo Senhor. Deus tem também os seus pastores que podem socorrer você na hora certa. Ele diz: olhe, salve aquelas ovelhas. Então ele viu que Davi deu sobre aquele urso de uma maneira destemida. Assim sendo, ele apenas elevou o poder do animal um pouco mais. O urso ele conseguiu, então vou dar um teste maior. Vou apertar um pouquinho mais esse crente. Vou apertar um pouquinho mais esta família, deixe-me ver como vão reagir, deixe-me ver como é que eles vão fazer. E ele enviou um leão para pegar uma de suas ovelhas. E um leão é um animal feroz. E ao pensar neste rapaz, a Bíblia diz que ele era de aparência corada, quer dizer, era só um rapazinho com uma funda. Você sabe o que é? É uma peça de couro com um cordão de cada lado, um cordão de cada um dos lados. E um leão faminto, já sentindo o gosto de sangue na sua boca, correu para agarrar a ovelha, e Davi buscou a Deus e disse: não posso perder aquela ovelha. Senhor, me ajude. Não posso perder aquela ovelha. Não posso perder este filho para as drogas. Não posso perder este casamento. Não posso deixar o ciúme acabar com isso, a inveja acabar com isso, a conversa acabar com isso, as famílias se chocando umas com as outras, e você de braço cruzado. Lute por isto. Não deixa isto se acabar. Coloque Deus no assunto. Traga Ele aí, meu irmão. Mostre para Jesus que você sabe o que você está fazendo. Você não está tentando resolver do seu próprio jeito, você não está tentando resolver da sua própria maneira, mas você está indo ao encontro daquele que sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Creia nisto de todo o seu coração. Ele sabe o que faz. Ele disse: oh, não posso perder aquela ovelha. Eu tenho um compromisso. Foi dado a mim, está sobre minha responsabilidade. Ele derrubou o leão com a funda, e quando o leão se levantou contra ele, aquele rapazinho, o leão pesando aí cerca de 221 quilos, talvez até mais do que isso, ele fez ali uma comparação, e aquele rapazinho ali pesando talvez ali 36 quilos, um pouco mais ali, sabe, bem fraquinho. Ele puxou a faca de seu cinto, e quando o leão se levantou, ele mataria ali aquele leão, sabe, uns 10 homens apenas com uma patada ali, uma bofetada de suas mãos ali, uns tabefes que ele desse. Ele agarrou aquele leão pela barba e o matou. Sabe o que Deus quer, irmão? Para dizer: coragem. Coragem para enfrentar as coisas. Coragem para enfrentar os leões. Coragem para enfrentar os ursos. É necessário que isso tem que estar no DNA do cristão. Ele não pode ser um homem amedrontado, não pode ser uma mulher amedrontada, que o diabo faz o seu movimento, faz o seu barulho e ele se afugenta. Ele abaixa a cabeça. Não, você é filho de Deus, você pertence aos céus, há um poder escondido aí dentro de você. É hora de colocar isso para fora, é hora de usar esta fé que o Senhor tem te dado. Lute por aquilo que Deus tem te dado. Não aceite as coisas como tem vindo, não. O diabo cirandando com a sua família, o diabo bagunçando o teu casamento. Não aceite isso. Coragem. Deus não quer covardes. Ele não pode te usar se tem medo de tomar a sua palavra. Ou a palavra de Deus, ela é como um remédio. Você vai ao encontro dele, ele leva você as escrituras. Aquela escritura é como um remédio. Mas me diga uma coisa, adianta?
você ir a um farmacêutico, compra um medicamento, coloca ele ali na prateleira e olha para ele e diz: olha, o remédio está ali, mas não toma. O remédio está ali, mas não vou fazer isso. Desconfia do médico, desconfia da receita. Ah, mas eu tomei isso, me fez mal. Às vezes você vai aplicar a palavra na sua vida, ela vai fazer mal. Vai causar agitações, lógico, as coisas precisam ser postas no lugar. Tente consertar, tente limpar a sua sala, fazer uma faxina na sua sala, sem mexer no sofá, sem mexer no armário, sem arrancar as coisas do lugar. Lógico, isso há um movimento. Se você quer uma limpeza, você precisa movimentar-se para isso. E assim é com Deus. Note, coragem, Deus não quer covardes. Ele não pode te usar se tem medo de tomar a sua palavra e crer nele. Ele quer homens corajosos, mulheres também, que não deem atenção a mais nada a não ser ao que o Senhor diga. Este é o tipo com o qual ele tem que mover-se, independente do que a igreja diga, do que o pastor diga ou pelo que a igreja se para. E ele se para por Deus e por sua justiça e por sua palavra. É aí que Deus quer você. Eterno Deus, obrigado, Senhor, por este tempo. Abençoa estas famílias que nos ouviram aqui, Senhor. Que elas sejam abençoadas neste primeiro dia do mês, Senhor. Que elas comecem com coragem, com força, resistindo ao diabo e alcançando assim as suas vitórias. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe cada um desses lares. É a minha oração nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.